Olá, meu nome é Rogério Faria Tavares, eu sou jornalista e atualmente presido a Academia Mineira de Letras, uma instituição fundada em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em 1909, para promover a literatura e a língua portuguesa. Ao longo dos seus quase 112 anos de atuação, a Academia permaneceu fiel aos sonhos de seus idealizadores, entregando ao público gratuitamente uma programação relevante, intensa e atual. Desde março de 2020, com o início da pandemia, fomos obrigados a transportar para as redes sociais a nossa grande programação que acontecia sempre no nosso auditório da Rua da Bahia. Então, toda semana postamos no nosso canal no YouTube uma aula inédita e exclusiva que o público tem prestigiado com muito apreço. Hoje, com muita alegria, com muita honra, eu entrevisto o jornalista Merval Pereira, membro da Academia Brasileira de Letras e um dos profissionais da comunicação social, um dos profissionais da imprensa mais respeitados e conhecidos em todo o país. Merval, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer conversar com você. Prazer é meu, Rogério. Fiquei muito contente com o convite e estou à disposição. Muito bem, nós vamos começar, como o público sabe, como eu gosto de começar, do começo. Merval, eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso público sobre os seus anos de formação, sobre as influências que marcaram o Merval Pereira menino, na infância, na juventude, enfim. Em que família você cresceu, em que tipo de casa. Isso é muito importante para que o público compreenda melhor a sua trajetória. Pois não. Meu pai e minha mãe são maranhenses, mas se conheceram no Rio de Janeiro. Meu avô, Clodomir Cardoso, foi governador do Maranhão, foi prefeito de São Luís, morreu senador pelo Maranhão. Mas vivia no Rio porque a capital era o Rio, então minha família viveu no Rio e eu nasci no Rio de Janeiro. Nos meus primeiros anos de adolescência, um pouco antes, eu desde sempre gostei muito de ler. Eu não tinha muita ideia do que eu seria. Eu pensei em ser diplomata porque eu achava bom de viajar pelo mundo todo. Aliás, eu não sou diplomata, mas viajo muito, gosto muito de viajar, participar de seminários internacionais. Então, eu lia muito, lia o dia inteiro. Então, nesse período, eu li muito. Primeiro, os clássicos da juventude, né? Um deles que me marcou muito e que depois eu soube que o Fernando Sabino também colocava como um dos livros mais marcantes, foi o Winnetou, que era do Karl May, um escritor americano que nunca saiu dos Estados Unidos e escreveu sobre tudo, sobre o Kurdistão bravio. Ele escreveu sobre o Kurdistão. O Winnetou, são 3 volumes sobre a história de um índio que me fascinou. E aí fui lendo todos os Monteiro Lobato, todas essas. E na medida que fomos vendo a literatura brasileira começou a explodir, e as crônicas, né? Rubem Braga, Fernando Sabino, a editora Sabiá, que marcou muito a minha juventude, com Vinícius de Moraes. Nessa ocasião, eu já comecei a escrever crônicas, mas para mim mesmo. A gente tinha um grupo de amigos que éramos todos metidos a intelectuais e aquelas conversas. O único que continuou na trajetória de escrever profissionalmente fui eu, mas nesse grupo tinha um grande embaixador, o Sérgio Moreira Lima, tinha um grande advogado, o Leonardo Cantidiano, que morreu recentemente, mas nós tínhamos um grupo de discussão literária, discussão intelectual. E eu comecei a escrever crônicas para mim, imitando, né, o Rubem Braga, imitando Fernando Sabino.
E um livro não, são 15 livros que me marcaram muito, eu até falei na minha posse na Academia Brasileira de Direito, é a coleção completa do Eça de Queiroz, que meu pai tinha uma edição especial do centenário do Eça. Então, eu até hoje tenho em casa, eu mandei restaurar, vou mandar restaurar e tenho em casa. Então, eu li todo o Eça de Queiroz, inclusive o Crime do Padre Amaro, que era uma coisa meio proibida, né? Minha mãe era muito católica e eu tinha que ler escondido. Mas, e a partir daí, fui lendo e me atualizando, e tal, até que tive que sair para procurar emprego e eu não sabia o que eu queria. Aí meu pai me arranjou um emprego num banco. Eu cheguei no banco, olhei aquilo ali, de gravata, pela primeira vez, digo, não, isso aqui não é para mim, não. E voltei para casa e, quando o papai chegou, eu estava deitado lendo. Ele disse, mas não é possível, eu saio da casa e você está lendo. Você chega em casa, você está lendo, deitado na mesma posição. Pô, tem que fazer alguma coisa, o que você quer fazer? Aí eu disse, jornalismo, que era a coisa mais próxima que me passou na cabeça. Então, aos 17 para 18 anos, eu entrei no Diário de Notícias, que tinha sido um grande jornal, mas estava muito decadente. Eu fiquei lá algum tempo, mas saí depois de, acho que um ano, porque eu descobri que o editor, eu trabalhava na editoria de educação, e o editor não recebia salário há um ano, ou 2 anos, e vivia de vender anúncio, né? E eu me lembro uma cena que nunca me saiu da cabeça, é que no Diário de Notícias tinha no subsolo tinha um bar, um bar para comer sanduíche e tal, e todo dia tinha uma mesa lá com velhos jornalistas. Eles debatiam tudo, eram muito considerados, mas não recebiam salário, não tinham dinheiro para nada. Penduravam pão com manteiga, média com pão e manteiga. E tal. E eu fiquei muito chocado com aquilo. Será que esse é o futuro, é o meu futuro nessa profissão? E tal? E saí e fui para o Globo, porque o meu pai conhecia o doutor Rogério Marinho, o doutor Roberto. Naquela época não tinha uma seleção, né? Era realmente quem indicasse. Né? E eu comecei aos 18 anos no Globo, como estagiário, e fiz uma carreira de mais de 50 anos. Eu entrei no Globo em 68 e saí 2 vezes, uma para Veja e outra para o Jornal do Brasil, mas sempre voltei para o Globo. E Exato. estou hoje há 55 anos no Globo, alguma coisa assim, e sempre a evolução, o que me deixou satisfeito com a carreira é que eu não parei, né? Eu vim evoluindo e tal, e a última coisa que aconteceu foi em 2003. Eu tinha já um projeto no Globo naquela ocasião, tinha uma determinação de que executivos só podiam ficar até os 60 anos. Aos 60 anos, a aposentadoria era compulsória. Eu tinha 53 anos, tinha ainda um bom pedaço, mas eu digo, mas depois dos 60 anos, o que eu vou fazer? Eu pensava em fazer a coluna, uma coluna que eu estava fazendo, mas não tinha espaço, porque era o Márcio Moreira Alves, que era o colunista de política, que, aliás, entrou no Globo quando eu era editor-chefe, e o Evandro Carlos de Andrade era o diretor de redação, mas ele ficou doente e passou a não poder escrever todo dia, teve dificuldades, e eu fiquei com o João Roberto Marinho, que é hoje o presidente da empresa. Na ocasião, ele dirigia a parte editorial. Ficamos escolhendo o substituto e não chegávamos a uma conclusão, nunca havia uma coincidência entre. Aí um dia eu disse, João Roberto, então vamos fazer assim, deixa eu antecipar meus planos
e pegar a coluna. Porque se a gente escolher um bom colunista, ele vai ficar lá 20 anos, porque é o tempo que eu estou há quase 20 anos, a Mira Leitão está quase há 20 anos, o Marcito já estava há um bom tempo, e se não fosse a doença, ficaria. E acabei chegando a esse acordo com o João Roberto e comecei em 2003 a fazer a coluna. E foi uma decisão acertadíssima, porque eu sempre gostei, sempre tive essa ideia, e acho que peguei, a partir de 2003, o governo Lula, e peguei uma sequência de governos importante na história do país, né? Eu, quando eu gostava, sempre gostei muito de política, e quando o Geisel foi eleito indiretamente presidente da República, havia um movimento, a ideia era a abertura política, né? Então, o Humberto Barreto, que era o assessor de imprensa do Geisel, quase que um filho adotivo do Geisel, visitou as redações, pedindo para redações nomearem, indicarem jornalistas com novos, com ânimo, tal, porque ia ser um governo muito importante no caminho da abertura, e eles queriam usar a imprensa para criar fatos consumados diante da resistência que existia pela abertura. Tal. Então, eu fui para Brasília em 73, cobri o governo Geisel. E foi uma experiência excelente. Eu ganhei o Prêmio ESSO naquela ocasião pela uma série de reportagens sobre a sucessão do Geisel, né? E foi uma experiência política muito boa, muito importante. Então, olha, por isso que eu fiquei por favor, gostando de política, e é uma consequência natural essa coluna. muito bem. O Merval já citou aí um momento importante da carreira dele no jornalismo, que é quando ele cobriu o governo Geisel. E já também informou ao nosso público que dessa cobertura resultou o Prêmio ESSO, que ele ganhou e que também gerou mais um produto, que foi um livro importante, publicado pela Editora Brasiliense em 1979, intitulado A Segunda Guerra, a Sucessão de Geisel. Esse livro, inclusive, serviu de fonte para vários estudiosos da história brasileira, tanto brasileiros quanto brasilianistas, né, os estrangeiros que são especializados no estudo da história brasileira. Merval, o que o leitor encontra nesse livro, A Segunda Guerra, a Sucessão de Geisel? Olha, esse livro nasceu de uma coisa específica da ditadura, né? Você tinha um processo de abertura política, mas os jornais ainda eram censurados. E tinha muita coisa, a gente tinha muita informação de bastidor que a gente não podia publicar, ou não podia publicar muito objetivamente, tinha que esconder nomes, tinha que... Então, a gente fazia relatórios. Sempre que houvesse alguma coisa importante que a gente soubesse, tal, a gente fazia relatórios para a empresa no Rio, o Evandro Carlos de Andrade, que era o diretor, ter noção do que estava acontecendo nos bastidores, né? No final da abertura, quando já estava muito livre e tal, eu e o André Gustavo Stumpf, que era, na ocasião, o diretor do Jornal de Brasília, onde eu, aliás, tinha uma coluna dominical, nós resolvemos compilar aqueles relatórios e fazer a história da sucessão do Geisel com revelações que não tinham saído ainda na imprensa, né? Exatamente pela censura ou autocensura. Em certo momento, a autocensura foi muito forte também. Então, o livro tinha revelações sobre a sucessão do Geisel. O nome A Segunda Guerra é porque eles, o pessoal do Geisel, o Golbery, o Heitor Ferreira, o Humberto Barreto, diziam que a Primeira Guerra Mundial tinha sido a sucessão do Castelo Branco, que eles perderam, né? Foi o Costa e Silva.
e agora era a Segunda Guerra Mundial, que eles ganharam, né? Então, tem toda essa história por trás. E é interessante porque revela um momento do Brasil muito importante, né? Claro. Olha, o Merval acompanhou também momentos muito importantes que aconteceram depois, que vieram depois. Houve a sucessão de Geisel, o governo Figueiredo e, finalmente, a sucessão de Figueiredo, né? Quando houve aí a eleição do mineiro, membro da Academia Mineira de Letras, Tancredo Neves. Merval, eu queria que você noticiasse um pouquinho para o nosso público como foi trabalhar naquele momento, 83, 84, 85. Como é que você viu aí a passagem, não é, de um momento histórico para outro? Ali, nesses anos, houve vários episódios que característicos da transição. A gente estava saindo de uma ditadura, indo para a democracia, mas ainda havia uma resistência e o próprio governo, o Figueiredo, queria um candidato militar, né, para sucedê-lo. Mas já havia um movimento para uma candidatura civil, né, depois das diretas já. Então, o interessante ali é que, dentro do Palácio do Planalto, tinha grupos. Já havia uma divisão clara entre os militares. Então, o general Hugo Abreu, por exemplo, que era o chefe do gabinete militar, era contra o Golbery. Então, tinha aquela divisão, e a gente ouvia os dois lados, era muito interessante você ficar no meio dessa coisa, porque você podia ter opiniões diversas e podia escrever com mais autoridade, né, sobre isso. Quando veio a eleição, era o Maluf, o Andreasa e o Tancredo, né? Maluf e Andreasa disputando no PDS e o Tancredo como uma alternativa depois que as diretas já foram derrotadas. Era a gente ouvir militar e ouvir o lado civil e tomar conhecimento de negociações políticas entre militares e civis, coisa que não existia até recentemente, né? Então, foi muito interessante. O Tancredo, você sabe, era um grande político, dava aulas diariamente, conversar com ele, e tinha uma turma ali, Petrônio Portela, Tales Ramalho, o Marco Maciel, o Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, era uma turma que realmente era uma delícia você cobrir política naquela ocasião. O Tancredo tem uma história com o Tancredo muito interessante, que já foi na bomba do Rio Centro, né, no Isso, ataque. 81. Uhum. Isso. Eu escrevia naquela ocasião uma coluna no Globo que não era assinada, era Política Hoje e Amanhã. Eu ia a Brasília, tinha uma vida de deputado, ia a Brasília de terça e voltava na quinta. E logo depois do atentado, eu peguei o avião terça-feira no Rio e vim com o Tancredo Neves. Encontrei com ele no aeroporto, viemos juntos conversando. E aí ele me disse: olha, tive com o Chagas Freitas, que era o governador do Rio, homem corajoso ele. A polícia fez um relatório mostrando que tinha uma segunda bomba no Rio Centro. E mudou de assunto. Eu tentei voltar, cheguei em Brasília, liguei para o Rio. O Milton Coelho da Graça era o editor-chefe. Eu digo: Milton, acabei de ter essa informação. Ele vibrou, disse: volta lá, pega mais informação. Aí eu fui ao Senado conversar com o Tancredo. Tinha muita gente, porque estava muito agitado, né? Imagina, depois daquele atentado. Eu consegui pegar ele num canto e disse: senador, essa segunda bomba no carro,
tem mais detalhe? Tá? Aí ele falou assim, você também ouviu falar nisso, meu filho? Que beleza. E Que mudou de maravilha. É isso aí. São pérolas aí do nosso, até do nosso folclore político, né? Da claro, maneira claro. refinada, sutil de se fazer política. Olha, eu vou destacar com o Merval ainda mais um ponto da história recente do Brasil, que é 88. A Constituinte foi muito importante, né? E depois nós vamos partir já para a segunda fase da nossa entrevista, que nós vamos falar sobre o livro que ele está lançando agora pela Top Books, que é Desafios da Democracia. Mas eu queria, Merval, que você falasse sobre 88. Falamos ali sobre Geisel, sobre a passagem do governo Figueiredo para, enfim, o governo Sarney, não é? Que foi o governo que afinal tomou posse. Mas eu queria que você falasse sobre o momento da Constituinte, que foi de fato muito importante. A Constituinte foi um marco, né, na história brasileira e foi uma experiência muito boa acompanhá-la, né? E, por exemplo, foi na Constituinte que surgiu o Centrão. Eu me lembro perfeitamente quando surgiu o Centrão, que era uma tentativa de barrar o que eles achavam que era um avanço da esquerda na feitura da Constituição. Então, era um grupo muito amplo, mas eu lembro assim, o Luiz Eduardo Magalhães, que era um grande líder em ascensão, o Roberto... Cardoso Alves. Cardoso Alves, dando o que se recebe. Foi nessa ocasião que ele cunhou essa frase. Então, era um grupo também de centro-direita, mas que tinha muita gente boa, muita gente competente, tentando fazer com que a Constituição, a nova Constituição, não fosse tão à esquerda quanto eles achavam que estava indo. Até hoje, se considera que a Constituição é uma Constituição muito avançada socialmente. O presidente Sarney disse, quando ela foi aprovada, que era uma Constituição que ia tornar o Brasil ingovernável, porque dava muito poder ao Congresso. Era uma contra-reação à ditadura que tinha acabado, né? Então, os políticos ganharam muita força com a nova Constituição, os direitos sociais foram realmente muito ressaltados na Constituição, e eu acho que a Constituição, mesmo que tenha muito mais deveres, menos deveres e mais atenda mais a demandas da sociedade e não exige tantos deveres, né, em contrapartida, mas acho que é uma Constituição que tem sido muito útil para a democracia brasileira e para a visão de uma democracia moderna, né, avançada. Na ocasião, parecia muito avançada. Hoje é uma Constituição bastante adequada à necessidade de igualdade, à necessidade de preservação do meio ambiente, à necessidade de proteção dos direitos individuais. Eu acho que teve sua importância reafirmada nesse momento em que a gente está numa outra fase de transição, né? Olha, é isso aí. E Merval Pereira continuou cobrindo o dia a dia, não é, da vida política brasileira, não é? E agora ele lança pela editora Top Books Desafios da Democracia, em que ele reúne uma série de textos produzidos por ele, publicados na coluna de Merval Pereira nos últimos 20 anos. O livro tem uma bela apresentação de Celso Laffer, tem quarta capa de Nélida Pinhon, tem orelha de outro mineiro, Fernando Gabeira, não é? E é um livro que trata de vários temas, né? Política internacional, o diálogo entre Ocidente e Oriente, enfim, educação, cultura, desenvolvimento sustentável. Mas eu vou começar por Merval, que é muito relacionado à sua própria identidade
profissional e biográfica, que é o tema da imprensa, da informação, os grandes desafios postos, não é, ao mundo da comunicação e ao mundo do jornalismo nesses últimos 20 anos. Há vários textos de Merval Pereira que tratam desse assunto no livro Desafios da Democracia. Como é que você foi acompanhando as mudanças sofridas, experimentadas pela chamada grande mídia ou pelo jornalismo, né, nas últimas 2 décadas, desde que surgiram as chamadas tecnologias digitais? A experiência é muito interessante, porque eu era diretor de redação do Globo quando nós lançamos o Globo Online. Já estava muito falado, o Jornal do Brasil já tinha lançado a edição digital do Jornal do Brasil, nós lançamos, e aí, a partir daí, você teve que mudar toda a estrutura de organização da redação e de apuração. Eu me lembro que no dia em que eu reuni a imprensa, a nossa imprensa, os nossos jornalistas, para dizer que, a partir daquele dia, não dava mais para segurar a notícia, que a notícia tinha que sair imediatamente no online, não dava para guardar as 24 horas de período da imprensa escrita, né? Foi um choque para todo mundo. Ninguém queria revelar seus grandes furos no online, queria guardar para o jornal impresso, que ainda era a parte mais importante do jornalismo, e até hoje é o que dá mais prestígio. É interessante, com todo esse avanço dos meios de comunicação digitais, a maioria das pessoas prefere ver seus artigos, suas contribuições no jornal impresso do que no online. É claro que isso vai mudar, já está mudando muito, que é irreversível o online, mas o jornal impresso, imagina, naquela ocasião, foi um choque transformar. Mas, ao mesmo tempo, uma discussão que vem de longe. Por exemplo, fake news, que a gente está discutindo há muito tempo. Já lá atrás, já havia essa discussão sobre o uso dos meios de comunicação para espalhar boatos, né? Os meios digitais são a maior emissora, o maior canal de distribuição de boatos, que hoje a gente chama de fake news, da história recente, né? Então, está sendo muito interessante acompanhar essa evolução. Eu acompanhei na prática, né, lançando online e mudando a maneira de organizar a redação, organizar a investigação e hoje a redação tem. Eu faço a coluna de casa, eu só vou à redação em ocasiões específicas que me pedem a presença. Mas eu vejo como mudou a organização da redação, essa integração dos meios sociais com o impresso. É impressionante. Eu acho que a gente está numa evolução, porque o importante é a notícia, né? A plataforma em que a notícia é divulgada, a imprensa, o impresso foi uma novidade grande a partir de Gutenberg e tal, e agora estamos indo para a era digital, é uma natural mudança, né? Agora, Merval, uma pergunta que eu acho que muita gente pode estar se fazendo nesse momento. Como é que o leitor comum, como é que aquele cidadão que quer se orientar nas suas reflexões, na sua vida diária, como é que ele pode se mover no meio desse oceano de notícias, de fatos, de dados que disputam a atenção dele? Que critérios que ele pode usar? Não é que bússola, que norte ele pode ter na hora de consumir informação hoje?
Olha, eu acho que a coisa mais segura é procurar as grandes empresas jornalísticas, que têm por trás de si não apenas a história delas, como também uma estrutura montada de investigação, de apuração de fatos, tem uma metodologia de apuração de fatos que a grande maioria das empresas de mídia, apenas de mídia digitais, não tem ainda, porque a mídia digital, embora tenha um alcance muito grande, ela não rende ainda financeiramente, economicamente, dinheiro suficiente para que se monte uma grande redação. As redações da imprensa tradicional, o Globo, o Estado, Folha, Jornal de Brasília, Correio Brasiliense, o Estado de Minas, tem uma estrutura já montada, que, embora tenha sofrido com o enxugamento da máquina por causa da crise econômica, mas tem uma estrutura e uma história, uma cultura de investigação, de checagem, que é muito importante. Eu acho que é o. E não é à toa, porque a maior parte, a maior audiência das redes sociais são as redes sociais das grandes empresas jornalísticas. Não é à toa, é porque ela já tem uma história de credibilidade que deve ser aproveitada pelo leitor. Muito bem. Olha, no livro Desafios da Democracia, que Merval Pereira está lançando agora pela editora Top Books, há vários artigos que ele publicou ao longo de 20 anos sobre esse tema. O tema do jornalismo, da imprensa, a chegada das redes sociais, enfim. Mas há também importantes artigos sobre educação e cultura. Eu queria que o Merval falasse agora primeiro sobre educação. Há, inclusive, um artigo em que ele fala sobre a importância econômica da educação. Se não fosse se não fossem todos os outros méritos, não é? Que a formação educacional garante, não é? Pela sua presença na vida do indivíduo, bastaria apenas um, né? O da dimensão econômica. Merval, qual é a sua reflexão sobre o papel, o espaço e a importância da educação no século XXI? Eu acho que a gente está. Uma das coisas que a gente pode ver nesse livro é como são recorrentes os temas debatidos, né? Muitos a gente evoluiu e outros, como a educação, por exemplo, a gente não consegue. A gente já melhorou muito, mas não consegue chegar a um patamar necessário para o crescimento do país, né? E esse é o grande problema nosso. Eu acho que o problema básico nosso é esse, que devia estar sendo solucionado desde há muito tempo, né? E nesse governo, então, é uma coisa horrorosa. A gente já teve 4 ministros da educação e ninguém sabe nem quem é o ministro da educação atual, né? Mas eu acho que a educação, você fez bem em juntar cultura e educação, porque é um norte para o país. Não há país forte, não há país importante no mundo que não tenha uma educação de qualidade e que não tenha uma cultura a ser desenvolvida, estimulada pelo poder público, né? Essa questão de cultura, a visão do governo da importância da cultura é fundamental, porque um governo como o atual, que não dá importância à cultura, ele atrasa o Brasil em anos. A gente, já que estamos no terreno mineiro, o Juscelino Kubitschek deu uma alavancada no país, estimulando a cultura em todos os níveis, a partir do convite para o Niemeyer e para o Lúcio Costa fazerem em Brasília, a igrejinha da Pampulha. Não foi à toa que, nessa época, surgiram a Bossa Nova, o Cinema Novo. É isso, o Brasil é um país de uma cultura espetacular e que, se incentivada, se o ambiente social permitir,
nós faríamos muito mais do que estamos fazendo. Na própria ditadura militar, houve um crescimento da cultura, embora com dificuldades, como a censura e tal. Foi uma época muito forte para a política, para a música brasileira política. Então, eu acho que a educação, como nós sabemos, mas não fazemos, não é? Ou não fazemos o suficiente para que o país se desenvolva. É a questão da economia. A produtividade do Brasil, do trabalhador brasileiro, está ligada diretamente à educação. Quanto mais tempo de educação o trabalhador tiver, em todos os níveis, maior a sua produtividade e melhor para a economia do país, né? Então, falta de mão de obra, por exemplo, mão de obra especializada, é uma questão de educação, de direcionamento da educação para setores importantes da economia que precisam de mão de obra. E, você tem toda a razão. A educação e a cultura são partes fundamentais do crescimento, inclusive econômico do país. A cultura representa para o Brasil uma produção econômica muito forte, como o turismo, que já representa muito fortemente o Brasil, mas que poderia ser 10 vezes mais se houvesse uma combinação desses fatores todos. Economia, com cultura, com educação, inclusive para que os serviços funcionassem de alta qualidade, né? Então, na verdade, é tudo um conjunto Claro. que o país tem que incentivar, né? Olha, no livro Desafios da Democracia, Merval Pereira reuniu aí seus artigos sobre educação, sobre cultura, e eu sou obrigado agora, que nós estamos falando sobre educação e cultura, a fazer um breve parênteses aí para falar da ABL. A Merval Pereira é membro da Academia Brasileira de Letras e, em breve, será eleito presidente da Academia Brasileira de Letras. Merval, qual contribuição a ABL pode dar à cultura brasileira? Tem dado uma imensa contribuição ao longo de sua existência, mas, na sua presidência, qual é o seu plano, qual é o seu projeto? Olha, na ABL, a gente sempre elege a diretoria por consenso. Não há, historicamente, uma disputa de chapas. Então, eu participei das 2 últimas diretorias. Hoje eu sou secretário-geral e serei uma nova chapa será eleita em dezembro, né? E a gente passou 2 anos quase muito limitado, né? Como você mesmo lembrou no início, por causa da pandemia. A gente agitou um pouco culturalmente através do site da BL e tal, mas nunca é a mesma coisa, né? Assim como vocês têm seminários no auditório, nós temos seminários que são muito vistos e tem muita gente que vai pessoalmente, e essa é uma função que a gente pretende retomar logo em março, as palestras e ciclos, seminários durante o ano. A gente tem um projeto social muito forte, já de algumas administrações. Então, a gente leva aos presídios, leva às comunidades quilombolas, levamos às comunidades carentes livros e fazemos palestras, participamos de festivais literários nas comunidades carentes, que é outro papel importante da academia. Nós temos um projeto que está sendo formatado de lançar um dicionário da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras, que eu acho que vai ser muito importante
para definir. A gente já tem o vocabulário ortográfico da língua brasileira, da língua portuguesa, o VOLPE, que é muito acessado e muito útil para as pessoas, né? E na pandemia nós criamos uma seção muito importante, que é a atualização de palavras novas que estão entrando no vocabulário brasileiro a partir das mídias sociais, a partir do avanço da tecnologia, né? O nosso Bechara está fazendo um trabalho muito, muito bom, de muita repercussão. Então, são esses projetos. A gente pretende, com a situação financeira mais ou menos organizada, voltar a fazer edições de livros e de seminários feitos na academia. E, basicamente, isso, além de ter uma participação ativa na vida nacional. Nós, já de algum tempo, nós tomamos partido quando se trata de cultura, de defender a cultura, de defender não é nem a língua portuguesa, porque a gente defende a língua portuguesa com o VOLPE, com as orientações, mas a cultura brasileira, e nos posicionando contra algumas medidas e favoravelmente a outras medidas, nós vamos ficar cada vez mais ativos. E a gente tem, provavelmente, a Fernanda Montenegro será eleita, ela é candidata única na vaga, e nós vamos fazer aproveitar o nosso auditório para fazer peças de teatro. Claro que não é um teatro que dê para fazer uma grande coreografia, mas monólogos e coisas desse tipo. Acho que a Fernanda vai ajudar muito nisso. Nós vamos fazer, nós temos um cineclube organizado pelo Cacá Diegues, que a gente vai retomar com toda a força, e nós temos música clássica, a gente tem apresentações de música clássica, temos visitas guiadas que vamos poder retomar em março para estudantes, né? A gente pretende focar muito no jovem, nos estudantes e no jovem, para exatamente tentar, depois de 2 anos parado, recuperar esse amor pela leitura, pelo livro, pela língua portuguesa, né? É por aí, vai ser por aí. Olha, que bons projetos, bons planos, boas palavras de Merval Pereira, que também foi quem criou o Prosa e Verso do jornal O Globo. Esse é um registro importante, porque hoje são muito raros, né, os suplementos literários, né, na imprensa brasileira, mas naquele momento ali, o surgimento de Prosa e Verso foi fundamental. Merval, sucesso, boa sorte aí na presidência da BL. Agora eu quero aproveitar o último terço, né, da nossa entrevista para voltar ao livro Desafios da Democracia. Nós já falamos aí de educação e de cultura, e agora eu queria ir para o tema que é talvez a espinha dorsal do livro, que é a política internacional. A mirada mais ampla sobre o planeta, não é? O Merval Pereira escreveu vários artigos, por exemplo, sobre o necessário diálogo entre o Ocidente e o Oriente, sobre diversidade cultural. Há vários artigos no livro sobre a China, sobre a Rússia, sobre os Estados Unidos, no período Obama, notadamente, né? Mas eu quero começar por aí, não é? O mundo hoje, não é, enfrenta vários desafios. Um deles é o desafio do sistema político representativo, da democracia representativa, não é? E outro, não é, é o desafio mesmo do diálogo, não é, entre o Ocidente e o Oriente. Eu queria que você começasse por aí. Há vários artigos seus que registram conferências importantes, sobretudo aquelas havidas no âmbito da Academia da Latinidade. Como você viu o mundo nessas últimas 2 décadas no que se refere a esse diálogo entre essas 2 civilizações que habitam o planeta?
esse é um ponto que está atacando todo o Ocidente, né? O Ocidente está tendo que aprender a conviver e dialogar com um Oriente que tem diversas facetas, né? Você tem desde os governos ditatoriais que têm que dialogar com o Ocidente por causa de petróleo, por causa de riquezas, e também pela paz, né? A questão da bomba nuclear no Irã, por exemplo, é uma coisa fundamental até hoje. Nós temos relações internacionais, o Brasil com a América Latina, o Brasil com o mundo, né? Nós sofremos, nesse governo Bolsonaro, um retrocesso muito grande nessa questão de relacionamento externo, especialmente por causa da imagem do Brasil no exterior, que ficou muito prejudicada. No governo Lula, nós tivemos momentos em que a política externa foi muito para a esquerda, para os países de esquerda, esquecendo nossa relação com os Estados Unidos, ou minimizando a nossa relação com os Estados Unidos, né? Mas tivemos momentos muito importantes, como a posição do Brasil em relação ao meio ambiente. O Brasil se destaca nessa questão do meio ambiente desde o governo Collor. A COP92 foi no Brasil pela importância do Brasil nesse debate, pela floresta amazônica e pela atitude do Brasil, que era muito vanguardista nessa área. Nós estamos retrocedendo, perdendo nosso protagonismo internacional, que, a partir da política de meio ambiente, dava aos governos brasileiros uma abertura para os demais debates. Entramos no G20, né? Então, o Brasil retrocedeu muito nesse aspecto, mas ainda é um país-chave para essa discussão, basicamente por causa da Amazônia, né? Não tem escapatória, né? Então, eu acho que a gente vai retomar esse protagonismo do meio ambiente brevemente, e é importante porque isso é fundamental para o desenvolvimento do Brasil e para o mundo ocidental, né? É muito importante. Então, eu acho que você falou da Academia da Latinidade, o professor Cândido Mendes, sociólogo e filósofo, da Academia Brasileira de Letras também, e ele aqui era o secretário-geral da Academia da Latinidade, e durante 20 anos ele fez seminários em vários países, especialmente no Oriente, exatamente para promover essa união entre Oriente e Ocidente, né? Ele é embaixador do Brasil junto à ONU para a união da humanidade. Então, eram debates muito interessantes, que, além dos debates que você ressaltou que está no livro, tem muita coisa sobre os grandes filósofos que participaram desses seminários, com os quais eu mantive uma relação muito profícua para mim. O Jean Baudrillard, por exemplo, que tem alguns artigos interessantes não só sobre Oriente e Ocidente, mas sobre a relação dos países, então, tem Alain Touraine, que foi professor do Fernando Henrique Cardoso e que vem muito ao Brasil, é um especialista em Brasil. Então, além
da análise internacional. Ele fez muitas colunas com conversas com ele sobre questões brasileiras, que ele entende muito bem. Então, é isso. Eu acho que essa tentativa de debates entre personalidades do Oriente e do Ocidente foi muito importante para mim acompanhar, e acho que para o diálogo entre as duas partes, muito importante, porque são questões muito delicadas, como direitos humanos. Isso. Direitos humanos têm uma visão, são valores permanentes, universais ou relativos? Universais ou são relativos só ao Ocidente? Isso. Então, essa é uma bela discussão, né? O comunismo na China, o que é a China? Essa novidade já há anos no mundo, que a tendência é virar a maior economia do mundo, uma força política e militar fundamental, né? E a gente precisa entender a China, não tem jeito, é uma coisa que você tem que entender. Claro. Há no livro Desafios da Democracia, editado agora por Merval Pereira pela Top Books, vários textos sobre a China, também sobre a Rússia e também sobre os Estados Unidos, né? Sobretudo sobre o período Obama, né? E eu queria agora, o Merval já falou rapidamente aí sobre a China, eu queria agora um comentário dele, que é a grande potência do Oriente, né? Eu queria agora um comentário dele sobre os Estados Unidos, né? Que é aí ainda a grande potência, pelo menos a grande potência ocidental, né? Merval, como é que você viu os Estados Unidos nas últimas 2 décadas e hoje? E como é que você vê hoje? Olha, eu morei nos Estados Unidos várias vezes. Uma vez, em 91, fazendo um curso na Universidade de Stanford. Isso, política internacional. Política internacional, foi uma experiência muito boa para mim. E, em 2008, eu mudei para Nova York para acompanhar a campanha do Obama, que era uma campanha presidencial única, né, na história dos Estados Unidos. O primeiro candidato negro com uma força política importante, que acabou sendo eleito, né? Então, foi também um momento histórico que eu fiz questão de participar dele em loco, né? Não, eu acho que os Estados Unidos, assim como nós, durante o governo Trump, fez um retrocesso terrível, um retrocesso da liderança mundial dos Estados Unidos, que ficou muito afetada, abalada pelas atitudes do governo americano de se afastar do Ocidente, virando-se para dentro de si. O Trump achava que os Estados Unidos não tinha que cuidar mais dos Estados Unidos do que dos seus aliados. Então, isso foi uma mudança muito radical e muito fora do contexto histórico dos Estados Unidos, que sempre foi de querer estar no mundo como o grande defensor da democracia, o grande defensor do Ocidente, né? E houve um retrocesso muito grande sobre isso. O Biden foi, assim como o Obama foi um passo importante para normalizar a relação nos Estados Unidos de negros e brancos, que não teve o sucesso que parecia indicar a eleição do Obama. Na reeleição foi um grande presidente, mas as questões raciais nos Estados Unidos continuam muito latentes, né? Provocando muita violência. O governo Trump favoreceu esse ambiente hostil, de hostilidade, não apenas racial, mas muito racial, mas também ideológica, né?
E a vitória do Biden foi uma retomada dessa visão ocidental do papel dos Estados Unidos no mundo, né? E acho que foi uma bela resposta não reeleger o Trump. Agora, o Biden está numa situação muito difícil, porque ele foi muito desastrado nessa retirada das tropas do Afeganistão e criou, quer dizer, o acordo foi feito pelo Trump, ele teria que aceitar e cumprir, mas tinha que ser preparado melhor para não causar esse dano que está causando até agora, né? E aí as questões migratórias, ele está tratando com muito sem empatia a situação, né? Coisa que o Obama tinha muito. Ele está tratando essa questão com muita dureza e pouca flexibilidade. Talvez para tentar trazer para ele o eleitor do Trump, né? Mas acho que é um erro estratégico dele. Mas, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos continuam sendo a grande potência internacional, tem um trabalho forte para barrar esse crescimento da China, né? E é natural que tenha, e assim como é natural que a China queira avançar mais, e ele vai ter que ter muita habilidade para levar isso adiante sem cair no retrocesso do Trump, né? Ele tem que ter manter esse histórico papel dos Estados Unidos de defensor da democracia, sem cometer os erros de querer impor a democracia pela força, que é o que também foi feito recentemente, né, nos Estados Unidos. Mas eu acho que os Estados Unidos ainda serão uma grande potência internacional durante os próximos anos, e a China buscando o seu espaço. A cultura chinesa já está muito mais difundida do mundo, não mais que a americana ou europeia, mas muito mais difundida, né? Mas a língua é uma dificuldade grande. O inglês, o poder da língua do idioma é uma coisa importantíssima culturalmente, né? O inglês é uma língua que domina o mundo hoje, o mundo cultural, o mundo diplomático, o inglês tem essa força cultural, né, de filmes, o streaming agora, tudo isso é um valor. Mas se você vê que no streaming tem o que tem de produção da Coreia, produções da China, é um sinal de que a cultura desses países está também entrando na nossa vida, né, aqui no Ocidente, e pode ser um bom sinal de intercâmbio cultural, né, e da gente começar a entender melhor essa parte do mundo, né? Olha, nós estamos chegando quase ao final da nossa entrevista com o jornalista Merval Pereira. Eu quero aqui registrar que um impulso importante que ele recebeu para finalmente publicar Desafios da Democracia, que sai agora pela Top Books, foi dado por Moacir Sclia, o importante escritor gaúcho, amigo de Merval Pereira, que disse a Merval: reúna em livro os seus artigos, sobretudo os seus artigos de fundo mais reflexivo sobre temas mais permanentes. E aí eu queria uma reflexão sua, Merval, final, não é, sobre o lugar desse jornalista, que cobre, sim, o cotidiano, que cobre o fato do dia, não é? Enfim, antigamente a gente ouvia nas escolas de jornalismo que o jornal de hoje embrulha o peixe do dia seguinte, né? Enfim, esse jornalista que cobre o fato que perece, mas esse jornalista que, ao mesmo tempo, lança uma mirada mais ampla, mais reflexiva sobre o planeta, sobre a sociedade em que ele se insere. Eu queria que você fizesse uma reflexão final sobre que lugar é esse
que esse jornalista pode ocupar e deve ocupar na sociedade contemporânea? Desde que comecei a escrever a coluna, em 2003, eu tinha essa ideia. Eu achava que não deveria apenas cobrir o dia a dia da política, inclusive porque os jornais têm grandes editorias de política, mas eu devia tentar. Desde sempre, essa foi a grande dificuldade e a grande novidade. Tirar do dia a dia um fato que eu pudesse aprofundar e jogar para adiante, né? Então, a tentativa sempre foi essa. Claro que você tem ocasiões que o dia a dia prende você. O mensalão, por exemplo, passei 40 dias escrevendo só sobre o mensalão. Era impossível não escrever. O petrolão, a mesma coisa. Agora, o governo Bolsonaro, você tem muito mais coisas para... Por exemplo, eu escrevi recentemente mais uma coluna sobre a China, porque as coisas estão acontecendo, Cuba também está mudando, e eu acho que esse tipo de assunto interessa ao leitor, né? Então, sempre foi isso. E o Moacir Scria, quando o Moacir Scria eu não conhecia, estava um dia na academia, era uma homenagem ao Zé, o Zé Murilo de Carvalho, que estava recebendo um prêmio, e o Moacir Scria veio falar comigo, disse: opa, eu sou seu fã. Eu digo: não, isso é um engano aí, eu que sou seu fã. Não, eu leio você sempre. Então, você tem que fazer um livro com as suas crônicas mais reflexivas, mais amplas, fora do dia a dia. Isso é uma coisa importante, tal, que você faz uma coisa diferente do que você faz no colunismo diário. Eu fiquei com aquilo na cabeça e, recentemente, o Zé Mário, que é o editor da Top Books, ao saber disso, conversando comigo, se dispôs a ajudar a fazer a seleção, e acho que exatamente a ideia do livro é essa, discutir temas que não morram no dia a dia, que tenham consequências futuras, né, para o país, para a pessoa. E eu acho que ficou bom, ficou interessante, a seleção ficou interessante, porque abrange todos esses assuntos, né? Por exemplo, eu cobri a Copa do Mundo na Rússia, e a combinação que eu fiz era escrever colunas sobre a Rússia, mas a geopolítica da Rússia com a Copa do Mundo, né? Claro. Então, tem algumas colunas interessantes sobre como o Putin estava usando a Copa do Mundo para reforçar seu poder político, como a nova era da Rússia, com super ricos esbanjando, ostentando riqueza. E eu me lembrei que da primeira vez que eu fui à Rússia, que os carrões oficiais que passavam, os russos olhavam com ódio aquele poder todo. E hoje é uma coisa banal, né, na Rússia. Então, eu acho que tem coisas muito interessantes. Olha, Merval, muito obrigado pela entrevista, pelo seu tempo, pela sua generosidade. O livro Desafios da Democracia está saindo pela Top Books. Ele reúne uma série de artigos de Merval Pereira, escritos nos últimos 20 anos, sobre educação, sobre cultura, sobre política internacional. Nós falamos um pouquinho aqui sobre todos esses temas, além de relembrar momentos marcantes da trajetória profissional de Merval Pereira. Eu queria passar a palavra para ele agora para a despedida dele. Muito bem, muito obrigado. Foi uma honra para mim. A Academia Mineira de Letras tem, historicamente, uma ligação com a Academia Brasileira de Letras muito forte, muito importante. Eu tenho amigos na academia, o Pedro Rogério. Querido Pedro Rogério Moreira. Outro jornalista como nós. Isso. Então, eu gostei muito da conversa e fico contente de você ter se interessado pelo meu livro. Muito bem.
Muito obrigado, Mirval. Sucesso com o livro. Que venham outros no futuro, né? Eu soube até que Mirval Pereira está aí já ingressando na seara da ficção, da prosa de ficção, um dia no território dos contos, e um dia nós vamos conversar, provavelmente, sobre um livro de contos, mas isso fica para uma próxima oportunidade. Mirval, um fraterno abraço, muito obrigado, e até a próxima. Tchau. Muito obrigado.